Livro de Apocalipse, capítulo 5. Eu vou ler aqui apenas alguns versículos. Eu vou ler aqui a partir do versículo de número 4. Diz assim: E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. Tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 12 diz assim: Que com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria e força, e honra, e glórias e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer: Ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Amém. Então, meus irmãos, esse texto aqui de Apocalipse, eu li ele como uma introdução, mas nós vamos já para o livro de Mateus, capítulo 24. Mas por que eu li esse texto aqui? Porque esse capítulo 5 de Apocalipse, em outra oportunidade nós vamos até estudar na escola dominical, mas só adiantando aqui. Ele fala sobre o momento da coroação de Cristo no céu. Quando Cristo subiu aos céus e assentou-se à destra da majestade do trono de Deus, foi que aconteceu essa cena. João viu esse livro selado com 7 selos, e ninguém era digno de abrir o livro. E ele chorava muito porque ninguém era digno de abrir o livro. Mas no texto mesmo é respondido que o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu, ele era digno de abrir o livro. E é isso que ele faz. Ele pega o livro das mãos do Pai e ele começa a abrir os selos, mostrando que ele agora estava reinando e tem toda a autoridade nos céus e na terra. E tudo que a partir daquele momento iria começar a acontecer, a partir daquele momento da sua ascensão, tudo estava debaixo do seu controle e da sua autoridade. Nada daquilo que começou a acontecer depois que Cristo subiu aos céus e assentou-se à destra de Deus, não é algo por acaso. As coisas que estão acontecendo no mundo não estão fora do controle de Deus. Não pense em nenhum momento que todas essas coisas que nós vemos acontecer sobre a terra são coisas que estão acontecendo e Deus está alheio, ou Deus não sabe, ou Deus não pode fazer nada. Muito pelo contrário. O texto mostra que Cristo, com toda a autoridade, está reinando, e Ele mesmo foi quem abriu o livro que deu início a todas essas coisas, a todos esses sinais do fim dos tempos. Se você continuar na leitura do livro de Apocalipse, se você tiver curiosidade de ler em casa, você vai ver os 7 selos. Aquilo começou a acontecer depois da ascensão de Cristo. E tudo aquilo começou a acontecer depois que ele pegou o livro e abriu os selos. E aí todos os acontecimentos relacionados ao período anterior à sua segunda vinda começaram a acontecer. E tudo debaixo do seu controle e autoridade. Então eu quis ler esse texto antes de ler Mateus 24, para que os irmãos, você pode até abrir já em Mateus 24, que a gente vai ver aqui algumas coisas sobre o princípio das dores, que são os sinais do fim. Essas coisas começaram a acontecer de uma maneira mais intensa depois da ressurreição de Cristo, que foi profetizado por ele mesmo. Mateus 24. Pode deixar a sua Bíblia aberta nesse capítulo, que nós vamos ler alguns versículos dele. Então, de maneira nenhuma, eu gostaria já de dizer isso na introdução, de maneira nenhuma
leia esses textos falando do fim dos tempos, das coisas que irão acontecer, com medo, com terror no coração, com angústia. Não fique em pânico, não fique aterrorizado, com medo do que está por vir ou do que está acontecendo, inseguro, temendo. De maneira nenhuma fique dessa maneira, porque nós estamos vivendo tudo isso, irmãos, pela permissão de Deus. Mas nós sabemos, como nós vemos no livro de Apocalipse, que Deus está no controle de tudo. Jesus, pela sua autoridade, está governando o mundo. Ele disse lá em Mateus 28, toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. As coisas não estão fora de controle, as coisas não estão acontecendo sem a permissão de Deus, as coisas não estão acontecendo de uma maneira como se Deus fosse uma vítima que estivesse simplesmente assistindo o diabo pintar e bordar no mundo. Não é isso que está acontecendo. Tudo que está acontecendo foi profetizado por Cristo, são sinais do fim que apontam para a sua vinda. E nós temos que ler essas coisas e continuar com a esperança no nosso coração, e sabendo que o nosso Senhor reina, que o nosso Senhor virá, e que no final de todas as coisas Ele vai prevalecer. A sua igreja sempre será vitoriosa. Nós estaremos com o Senhor. Nós vamos passar por todas essas dificuldades e obstáculos, e nós vamos vencer em Cristo, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo. E eu não estou dizendo isso querendo dizer que nós não vamos passar por aflições ou dificuldades. Nós vamos passar sim, mas nós vamos vencer em nome de Jesus, porque Ele venceu, está assentado no seu trono. Ele virá para buscar a sua igreja, e nós temos que apenas crer e ter esperança de que isso vai acontecer. Não importa o que aconteça no meio da história, nós temos que crer que no final da história nós seremos vitoriosos em Cristo. Então não veja tudo isso que a gente vai falar aqui como sendo algo que Deus deixou escrito para te aterrorizar, para trazer medo ao seu coração, para te deixar em pânico. Não, tudo isso foi escrito para que nós tenhamos a certeza de que Ele virá. Esses sinais são para que a gente, ao olhar para eles, a gente possa ter a certeza de que Ele vem como Ele prometeu. Cada vez que a gente olha estas coisas e vê que elas estão se cumprindo, a gente deve pensar assim: bem que o Senhor falou que isso ia acontecer, Jesus profetizou isso, isso é um sinal de que Ele está perto. Glória a Deus que Ele está perto, porque quanto mais coisas acontecerem, significa que Ele está mais perto de nos buscar e de nos levar para morar com Ele no céu. Então, leia esse livro, leia estas coisas com essa alegria, com essa certeza no coração. Estas coisas foram escritas para animar a igreja, para dar esperança à igreja, para que a igreja, ao olhar para estas coisas, se alegre e tenha esperança na volta de Cristo e na sua glorificação. Estas coisas não foram escritas para nos meter medo, para nos fazer ficar em pânico ou aterrorizados. Quem fica assim é o mundo. A igreja deve ficar alegre, feliz, de cabeça erguida, louvando ao Senhor, sabendo que a nossa redenção está próxima. Então é assim que nós temos que ver estas coisas, irmãos. Eu lembro que a primeira vez que eu li o livro de Apocalipse, eu não era cristão. E eu lembro que eu fiquei aterrorizado, essa é a palavra correta para descrever. Eu fiquei aterrorizado quando eu li aquilo, porque eu entendi que as coisas que falavam ali, as coisas terríveis que iriam acontecer, a ira de Deus que ia ser derramada, seria sobre os incrédulos, sobre os não cristãos. E eu sabia que eu não era cristão, e eu pensei: meu Deus, isso aqui, quem vai sofrer sou eu. E aquilo mexeu muito comigo, porque eu sabia que as bênçãos que estão naquele livro, eu não ia fazer parte. Naquele momento, pelo menos eu via assim, porque eu não era cristão. Mas o juízo eu sabia que aquilo ia vir para mim, porque eu não tinha Cristo na minha vida. Então eu fiquei aterrorizado.
O mundo fica assim quando ouve falar dessas coisas. Mas não deve ser o nosso caso. Não deve ser o nosso caso. Então, vários sinais do fim existem aqui nesse capítulo 24 de Mateus. Os discípulos estavam conversando com Jesus, e aí fizeram essa pergunta para ele, né? Dizendo, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então os discípulos chegaram para Jesus e fizeram essa pergunta: Senhor, nos fala aí, quais serão os sinais da tua vinda? Como é que serão essas coisas? Quando é que acontecerão? E aí Jesus, em resposta aos seus discípulos, para esclarecer a sua igreja, tanto os discípulos como nós hoje, para quem essa palavra foi escrita, ele começou a dar um relato do que iria acontecer. A partir do versículo 4. A primeira coisa que ele fala aqui, irmãos, são dos falsos cristos. Ele diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Essa foi uma das coisas que Jesus profetizou e acertou em cheio, porque durante a história várias pessoas apareceram dizendo ser o Cristo, dizendo ser Jesus e querendo arrebanhar seguidores para si. Isso aconteceu em alguns momentos, talvez ainda aconteça mais ainda. Eu vou dar aqui só alguns exemplos para vocês. Haile Selassie foi um. Jim Jones, Henri Cristo, esse aqui vocês conhecem, porque vive aparecendo na televisão dizendo que é Jesus. E outros que apareceram dizendo que era o Cristo. Então Jesus, como tendo a capacidade de saber tudo o que vai acontecer, ele sabia que muitas pessoas viriam dizendo que era o Cristo, e querendo enganar e enganando a muitos. Esse foi uma das primeiras coisas que ele falou. E ele continuou dizendo assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhe, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Segunda coisa que ele fala aqui, de guerras e rumores de guerra. Meus irmãos, se nós olharmos a história está cheia de guerras. Só uma observação aqui sobre esse texto. Muitas pessoas, quando você falar essas coisas, vão dizer assim: mas irmão, isso tudo sempre aconteceu. Isso tudo sempre aconteceu durante a história. Então Jesus falou isso aqui, ele estava simplesmente relatando uma coisa lógica. Mas se você observar o que Jesus fala, você vai perceber que estas coisas, além de terem continuado acontecendo, que não tinha como você saber com certeza o futuro, um ser humano normal não tinha como saber com certeza como seria o futuro, além destas coisas terem continuado acontecendo, elas foram se intensificando cada vez mais. E esta é uma das grandes diferenças e provas de que o que Jesus falou é verdade. Se nós olharmos na história o tanto de guerras que houve, só no século passado nós tivemos duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde morreram milhões de pessoas. Nunca na história ninguém viu guerras em proporções mundiais, arrasando nações inteiras e matando milhões de pessoas. Isso nunca tinha acontecido, e não tinha como um ser humano saber que isso ia acontecer nessas proporções. E Jesus, quando estava falando de guerras, ele estava falando de coisas realmente grandes. Ele continua falando no texto aqui, versículo 7. Deixa eu só falar uma coisa do versículo 6. Olha o que ele diz: não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Veja que Jesus, ele fala o que vai acontecer, mas ele está preocupado em manter a esperança da igreja acesa. Ele diz para os discípulos:
não se assustem. Isso é necessário acontecer, ou seja, tem que acontecer, vai acontecer isso, com a permissão de Deus. Não é que Deus quis que acontecesse, mas a humanidade estava caminhando para isso, e Deus permitiu que a humanidade caminhasse no seu pecado e se afundasse cada vez mais, e Ele sabia que isso ia acontecer, por isso que Ele disse que era necessário. Mas Ele diz: não se assustem, porque Ele quer que a igreja continue com esperança, com alegria. Meus irmãos, não olhe para estas coisas e fique apavorado, não fique assustado. Oh meu Deus, houve guerras, será que de repente pode haver uma terceira guerra mundial? Será que de repente podem lançar uma bomba nuclear? E esses mísseis que os Estados Unidos têm, e a Rússia que pode destruir o mundo, será que de repente o mundo pode acabar? Tem gente vivendo em pânico, e não apenas com medo de uma guerra mundial, com medo das guerrilhas urbanas, com medo das guerras que nós vemos todos os dias, onde a gente mora, nos bairros, nas cidades. Tem gente apavorada, em pânico, com medo até de sair de casa. O que Jesus disse para nós? Não se assustem, não se assustem com essas coisas. Isso tem que acontecer, ou seja, confiem em mim. Era o que ele estava querendo dizer, era isso. Confiem em mim, tenham a sua esperança em Deus, não se abalem, não fiquem desanimados, aterrorizados, continuem crendo. Era isso que ele estava dizendo, em outras palavras. E ele continua dizendo: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E ele diz mais: e haverá fomes. É outro sinal do fim. Nunca houve tanta fome na terra como agora. Eu não sei se você sabe. Só para você ter uma ideia, 1 bilhão de pessoas, se você quiser verificar isso na internet, tudo isso aqui eu peguei na internet. 1 bilhão de pessoas no mundo atualmente passa fome. Nós temos em torno de 7 bilhões de habitantes. 1 bilhão de pessoas passa algum tipo de necessidade física. A cada 3 segundos alguém morre de fome. A cada 3 segundos. E pasmem, a causa principal disso não é porque falta alimentos no mundo, é por causa da ganância, do egoísmo das pessoas. Porque muitos ou poucos têm muito, e muitos não têm quase nada. Como é que Jesus poderia saber que essas coisas iam acontecer com tanta intensidade? Jesus é Deus. E isso é um sinal do quanto a humanidade está decaindo no pecado. E isso é mais um sinal que prova que o fim está chegando. Porque, irmãos, como nós vamos ver mais na frente Jesus falando, isso tudo é apenas o princípio das dores. Por que Jesus usa essa linguagem do princípio das dores? Ele está comparando com a mulher que está em trabalho de parto. A mulher começa a ter as dores de parto, e aos poucos as dores vão aumentando, até que chega o momento dela ter o filho. Da mesma maneira é a história da humanidade. Começou as dores de parto, as dores vão aumentar, vão se intensificar, até o momento em que o nascimento, entre aspas, é a vinda de Cristo. Então daqui para lá essas coisas vão se intensificando. Então, um dos sinais que ele falou foi fome. E ele continua dizendo no versículo 7: e haverão pestes. Meus irmãos, nos últimos séculos, nós nunca vimos tantas pestes na humanidade como nós temos visto ultimamente. Eu vou citar aqui alguns dados, só para você ter uma ideia. Se você pensa que o coronavírus é a pior peste que a humanidade já teve, escute esses dados aqui, só para você ter uma noção. Entre 1850 e 1950, mais de 1 bilhão de pessoas morreram de tuberculose. Em 100 anos, 1 bilhão de pessoas morreram de tuberculose. Isso dá mais ou menos 10 milhões de pessoas por ano morreram de tuberculose. Nesse último ano da epidemia de coronavírus, morreram 2 milhões de pessoas. Nessa época, morriam 10 milhões de pessoas por ano. Jesus disse que haveriam pestes no mundo.
Isso é só para você ver como a palavra de Deus está se cumprindo. 300 milhões de pessoas morreram de varíola entre 1896 e 1970, um período um pouco menor de 100 anos, 300 milhões de pessoas. Durante a Primeira Guerra Mundial, coincidiu, morreram 50 milhões de pessoas por causa da gripe espanhola. A Primeira Guerra Mundial durou 4 anos. 4 anos. Morreram 50 milhões de pessoas por causa da gripe espanhola. Ou seja, 12,5 milhões de pessoas a cada ano durante a guerra. Comparando com a epidemia da Covid, que morreram 2 milhões de pessoas, nessa epidemia morreram 6 vezes mais. E durante a Primeira Guerra Mundial, que o mundo estava devastado na guerra. Desde quando a AIDS surgiu, já morreram mais de 20 milhões de pessoas. A peste negra, que durou de 1347 a 1353, morreram 25 milhões de pessoas. Do coronavírus, como eu disse, morreu 2 milhões de pessoas. Nós não sabemos quantas pessoas ainda vão morrer disso. A gripe comum, só para você ter uma ideia, ela mata 3 vezes menos. É de 290 mil a 650 mil pessoas por ano. A gripe comum, mesmo assim, ainda é muita coisa. A Covid mata 3 vezes mais. E se alastra muito rápido, né? Como uma gripe também. Por que eu dei esses dados aqui? Porque o que Jesus falou tem acontecido. Tem acontecido, talvez vai acontecer mais. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas quando nós olhamos para essas coisas, nós temos que entender, como eu disse no início, que essas coisas estão acontecendo pela permissão de Deus. Não se apavore, não fique em pânico, não fique com temor. Deus está no controle, o nosso Senhor está reinando nos céus. Estas coisas são sinais do fim, apontam para a sua volta, provam que Ele virá. Nós estamos passando essas tribulações, mas nós vamos vencer, irmãos. Nós vamos passar por estas coisas não vão destruir a igreja. Então não deixe o pânico tomar conta de você. Teve gente durante essa epidemia que ficou em pânico, aterrorizada, vencida pelo medo, como se não tivesse um Deus no céu cuidando dela. Mas irmão, nós podemos morrer. Se nós morrermos, nós vamos estar com Cristo, estaremos com Ele no paraíso. Irmãos, não importa o que aconteça, o nosso destino é a glória nos céus. O nosso destino, no final, é vitorioso. Então não deixe o temor tomar conta do seu coração, porque ainda que a gente morra, nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Então, enche o seu coração de esperança, por saber que esses sinais se cumprindo é uma prova de que a palavra de Deus está certa e de que o Senhor virá. Outra coisa que ele fala aqui, que aconteceria terremotos. Eu não vou dar os dados aqui, mas são muitos, de muitas coisas, em vários lugares. Todas essas coisas são o princípio das dores. Veja o que Jesus falou, o princípio das dores. Irmãos, eu não quero de maneira nenhuma aterrorizar você, que você saia daqui com medo. Tem gente, quando a gente fala das coisas do fim, fica com medo. Mas essas coisas são o princípio. Eu gostaria de dizer assim para vocês: irmãos, vai melhorar a situação do mundo. O mundo vai melhorar e as coisas vão ficar mais fáceis. Vai ficar mais fácil de viver aqui na terra. Mas não vai, irmãos. A palavra de Deus diz que isso são o princípio das dores. Por que Jesus falou isso para a sua igreja? Você já parou para pensar? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. Ele sabia que se Ele não falasse isso, as pessoas poderiam entrar em pânico, sem saber o que estava acontecendo no mundo, iam perder a esperança, achando que Deus tinha abandonado elas, achando que o diabo estava prevalecendo e que não adiantava mais ter fé.
Mas Jesus disse tudo isso exatamente para causar um efeito contrário, para que a gente, ao olhar para essas coisas, aumente a nossa fé, creia no Senhor, o ame cada vez mais. Mas tenha consciência que isso tudo é o princípio. E aí ele continua dizendo: vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Jesus estava falando o que aqui? Da perseguição. Perseguição. Aí talvez você pense assim: tá aí, irmão, isso aí não acontece hoje. Isso aí aconteceu só com a igreja primitiva, mas isso aí não aconteceu mais. A igreja não é mais perseguida. Olha aí, a gente prega o evangelho agora, a gente pode fazer culto aqui, não acontece nada aqui no Brasil. Mas se você olhar o que acontece no mundo, você não tem ideia. A Globo não vai mostrar isso não, mas eu vou dar aqui alguns dados para vocês, só para vocês terem ideia. 45 milhões de cristãos foram mortos no século 20. 45 milhões de cristãos foram mortos por causa da sua fé. 45 milhões em um século. Em um século. Em torno de 100 mil cristãos são martirizados por ano. Por ano. 100 mil cristãos morrem por causa da sua fé. Um cristão a cada 5 minutos. Se está morrendo um cristão agora, daqui a 5 minutos morrerá mais um. Antes de eu terminar essa mensagem, talvez morreu uns 4 ou 5 cristãos no mundo martirizados. Enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, tem irmãos nossos morrendo por causa da sua fé. 100 milhões de pessoas são os dados. 100 milhões de cristãos estão sofrendo perseguição atualmente. 100 milhões. Irmão, se você olhar na internet e for pesquisar sobre esse assunto, você vai ver na Ásia, na parte norte da África, no Oriente Médio, existem países onde não é tolerável ser cristão, ou então existe muito pouca tolerância. Só por curiosidade, o país no mundo que mais persegue cristãos é a Coreia do Norte. Lá você não pode ter nenhuma Bíblia. Se alguém suspeitar, sonhar que você é cristão, você vai para um campo de trabalhos forçados, no mínimo. Ou então vai preso ou morre. Na maioria desses países, você não pode cultuar a Deus, não pode ter igreja. Se a sua família descobrir que você é cristão, a própria família entrega a pessoa para as autoridades policiais para que ela morra. Só para você ter uma ideia da situação do mundo hoje, como é que está. A China, esse país tão democrático, que é governado por uma ditadura comunista, é um dos países que mais perseguem cristãos no mundo. Que mais perseguem cristãos. E atualmente, se não for, já está caminhando para ser a maior potência mundial econômica e militarmente. Imagine o que virá daqui a algum tempo, quando eles estiverem controlando tudo. Por isso que Jesus disse, e acertou em cheio quando ele disse: vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as nações. O que foi profetizado, irmãos, é que a perseguição vai ser generalizada. Mais uma vez eu digo para vocês, eu não estou dizendo isso aqui para que você fique aterrorizado, eu estou dizendo isso para que você saiba que hoje nós estamos bem, mas pode ser que amanhã, no nosso país, a gente não possa mais cultuar a Deus com liberdade. Eu não tenho tempo aqui de mostrar para vocês os sinais que já existem no Brasil, de que uma perseguição está a caminho, mas se você estudar a história, se você estudar a situação do país, o que está sendo feito, você vai ver que tudo está sendo preparado para um governo mundial e que vai perseguir a igreja. A igreja está cada vez sendo menos tolerada pelas pessoas. Isso é um fato, irmãos.
que aconteceu e que está acontecendo. Jesus disse mais: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nunca nós vimos tantas seitas e falsos profetas como nos últimos tempos. Testemunhas de Jeová, mormons, adventistas, espiritismo, tudo isso surgiu de 200 anos para cá. Fora as heresias que nós vemos na atualidade de hoje. Teologia da prosperidade, várias outras coisas. Surgiram de uns 200 anos para cá. Falsos profetas, muitos, enganando milhões de pessoas, pregando um falso cristianismo. Nós estamos vendo isso acontecer. As igrejas fiéis à palavra de Deus são a minoria. Ele diz assim mais: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Em algumas traduções diz: de quase todos. Já estou caminhando para o fim. O amor de quase todos vai se esfriar. Outra coisa que Jesus profetizou, que o amor seria uma coisa rara. Será que nós vemos isso acontecendo? Nós vemos isso acontecendo tanto no mundo como no meio da igreja. Cada vez mais as pessoas são egoístas, só pensam em si, só veem o seu bem, não pensam no próximo. Cada vez menos as pessoas têm comunhão, se importam com os problemas dos outros, com as dificuldades dos outros, com as necessidades dos outros. E isso vai crescer. A tendência é isso aumentar, ao ponto de nós vermos cada vez menos manifestações de amor e de comunhão. E aí ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora eu quero terminar essa mensagem falando isso aqui: aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, irmãos, tudo isso vai acontecer. Nós não podemos fechar os olhos. Jesus profetizou e é verdade. Mas nós temos que entender uma coisa: aqueles que perseverarem até o fim, ou seja, que permanecerem firmes, mesmo diante de todas essas dificuldades, mesmo que seja preciso dar a sua vida por Cristo, essas pessoas têm a promessa de salvação. É isso que nós precisamos compreender e temos que nos apegar, e deve ser a nossa esperança e alegria. Foi-nos prometido salvação. Salvação aqui é no sentido final da salvação, o estágio final, que é a glorificação, que é quando Jesus voltar, que vai arrebatar a sua igreja, e a sua igreja será glorificada e vai estar no céu com Deus para sempre. Essa é a promessa que nós temos, essa é a nossa esperança. Meus irmãos, é para isso que nós temos que olhar. Quando você olhar para esses sinais, você veja eles simplesmente como sinais de que a vinda do Senhor está próxima e de que a nossa salvação está cada vez mais perto de se concretizar. Que você se alegre, se anime em Deus, tenha esperança e diga para si mesmo: louvado seja o Senhor, meu Deus, glorificado seja o seu nome, porque tudo isso que está acontecendo é uma prova de que o Senhor está perto de vir buscar a sua igreja, e logo eu estarei contigo na glória dos céus, e estarei livre de tudo isso, estarei livre do pecado, da morte, dessas aflições. Todas essas coisas, irmãos, como disse Paulo, é uma leve e momentânea tribulação, não podem se comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Então não olhe para as tribulações, não olhe para as aflições, não olhe para as coisas ruins, olhe para a glória que há de ser revelada. Olhe para o Senhor que está às portas para vir buscar a sua igreja, e se alegre com isso, fique feliz, se regozije, se anime. Veja isso como uma motivação para você andar cada vez mais com Deus, pregar o Evangelho para as pessoas, para que mais pessoas venham para Cristo e sejam salvas. Eu vou finalizar lendo aqui o versículo 29, que eu até citei para vocês na escola bíblica, que diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias,
Aqui ele está falando da grande tribulação, do período do anticristo, etc. Aí veja o que ele diz: o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, depois de tudo isso, ele está querendo dizer: não se preocupem, depois de tudo isso, aparecerá no céu o meu sinal, eu vou voltar. Não pensem que vocês foram abandonados e esquecidos. Quando vocês estiverem olhando para essas coisas, lembrem que no final delas, eu voltarei. É isso que ele está dizendo. E aí ele continua dizendo: e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Quem vai lamentar são os descrentes. E diz que ele virá com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, que é você, a sua igreja, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então a palavra final é de esperança. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, vocês vão passar por tudo isso, mas no final eu volto para buscar vocês. Vou mandar os meus anjos, que vão pessoalmente recolher vocês para estarem comigo para sempre. Em Lucas capítulo 21, 28, ele diz assim: ora, ao começarem estas coisas a acontecerem, preste atenção, ao começarem estas coisas a acontecerem, exultai, ou seja, se alegrem, e ergam a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, quando estas coisas começarem a acontecer, se alegre. É o que Deus está mandando. Se alegre, louve ao Senhor e erga a sua cabeça, porque a sua redenção, a libertação final, está próxima. É uma promessa fiel que o Senhor vai cumprir para a sua igreja. E essa deve ser a nossa maior esperança, irmãos. A nossa esperança não está aqui neste mundo. Nossa esperança está na glória celestial. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus.